Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eita, o tempo está passando bem rápido, não é mesmo? Chegamos na 19ª aula de português. E é com muito carinho que eu desejo tudo de mais lindo e especial, não só para vocês, mas também para famílias de vocês, tá certo? Esse é o meu desejo de coração. Na semana passada, estudamos verbos. Eu dividi em 2 momentos. E hoje também vamos dar continuação. Vamos estudar o quê? Qual o assunto? Formas nominais do verbo, quais são? Mas antes disso, eu quero lembrar vocês. Os verbos, eles podem estar no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E o tempo? O tempo, quando a gente fala do tempo do verbo, é o presente, passado e futuro. Só para a gente, fazer um resumo. Vimos também que o verbo, eles possuem 3 conjugações. Como assim, professor? Eu até passei uma atividadezinha com vocês. Quando eles terminam em AR, eles fazem parte da primeira conjugação. ER, segunda conjugação, são os verbos terminados em AR, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. E IR, terceira conjugação. E agora? Hoje nós vamos estudar o quê? Ainda tem, professora, sobre verbos? Ah, tem sim. E verbo é um assunto bem extenso. E hoje nós vamos estudar as formas nominais do verbo. Quais são? E aí, vocês sabem? Mas vamos aprender, para quem não sabe. Vamos lá. Eles podem estar no gerúndio, no particípio e no indicativo, ok? É sobre ele. Nós também vamos estudar locução verbal. E o que é uma locução verbal? Vamos descobrir tudo isso e mais um pouco, tá ok? Vamos lá, deixem a preguiça de lado, peguem o caderno de vocês para que vocês possam estar fazendo as anotações, tá certo? Vamos lá. Então, vamos falar das formas nominais do verbo, que são 3. Infinitivo, no gerúndio e no particípio. Eu só vou explicar um pouquinho para que vocês entendam o papel deles. Olha, são chamados de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante aos dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios. Eu não disse que ele desempenha um papel semelhante, né? E sozinhas não serem capazes de expressar os modos e tempos verbais. Como assim? Vamos lá. Quando é que eu vou descobrir que aquele verbo ele está no infinitivo? Quando ele expressa a ação em si. Quando eu falo acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir. Então, lembra as conjugações? Vejam aí, eles estão terminados em AR, IR, ER, ok? Primeira, segunda e terceira conjugação. Ô, professora, e quando um verbo, eu vou descobrir que aquele verbo está no gerúndio? Quando ele expressa o processo da ação. Como assim? Pronto. Acordando, eu já acordei? Não, eu estou acordando. Aí temos agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. São... ainda está no processo. Eu não acordei, eu não agradeci ainda, tá certo? Aí eles terminam assim, ó, vejam só a terminação. Ando, endo e indo. São as terminações do gerúndio. E no particípio? Como é que eu vou descobrir, professor, um verbo quando ele está no particípio? Simples. Expressa já o resultado da ação. Se eu falo já, acordado, já acordou, né? Aí tem agradecido, esperado, sorrido e unido. Já está concluída a ação. E vocês podem observar que eles terminam. As terminações do verbo no particípio são ado e ido. No gerúndio, ando, indo. Tá vendo aí? E indo. E a ação ainda está no processo. No particípio, já temos o resultado. E no infinitivo está o verbo sem ser conjugado. Acordar, agradecer. Entenderam? Vamos mais para alguns exemplos. Então, vamos ver agora, de uma forma bem resumida, cada um deles. Vamos falar agora do infinitivo. Olha só, entre as formas nominais é o que mais se aproxima do substantivo, seres de uma mesma espécie. É a forma pelo qual um verbo apresenta-se naturalmente, ou seja, sem qualquer conjugação. Ele vai estar no infinitivo. Ele é o próprio verbo, dando ideia de uma ação, movimento ou estado.
Na gramática da língua portuguesa, além do infinitivo não flexionado, conhecido como infinitivo impessoal, olha, quando eu falar assim, infinitivo impessoal, gravem aí, é o verbo não flexionado. Se eu falar assim, vou comer banana. Olha aí, comer está conjugado? Não, ele está no infinitivo, terminado em ER, na segunda conjugação, tá certo? Existe também o infinitivo flexionado, por pessoa, que recebe o nome de infinitivo pessoal, quando o verbo já está flexionado. Eu não estou falando de gerúndio, de particípio, tá certo? Eu estou falando do verbo flexionado, por pessoa, que recebe o nome de infinitivo pessoal. Esse último deve ser utilizado sempre que houver um sujeito definido que seja diferente do sujeito da oração principal. Vamos aqui observar os exemplos. Olha, quando é que eu vou descobrir que ela é um verbo no infinitivo impessoal? Deixa eu pegar aqui para vocês, olha. Aqui, ó. Navegar é preciso. Navegar é o verbo. Ele está conjugado? Não, ele está no infinitivo impessoal, o verbo não vem conjugado. Comer muito faz mal à saúde. Tá vendo o outro? Às vezes é preciso esquecer os problemas e apenas viver. Olha aí. Já no infinitivo pessoal, o verbo ele vai vir conjugado. Observa, olha. Para conseguirmos, tá vendo aí? Conseguirmos, o verbo está conjugado. Estudar. Alguém precisa pedir que as crianças façam silêncio. Temos também aí verbos no infinitivo impessoal. Temos, mas o que eu quero que vocês observem é aqui, ó, o verbo no infinitivo pessoal, quando ele vem conjugado, tá ok? Olha os outros exemplos. É importante lembrarmos das regras gramaticais. Lembrar seria um verbo no infinitivo impessoal. Mas aqui eu tenho lembrarmos. Lembrarmos é um infinitivo pessoal, porque o verbo está conjugado, tá ok? Vamos lá. Pronto, vimos o infinitivo. Agora vamos ver o gerúndio. Lembrando, vamos lá. O gerúndio, deixa eu pegar aqui para vocês. O gerúndio é a forma nominal que pode assumir a função de um advérbio ou de um adjetivo, indicando uma ação ainda não terminada, lembra, está no processo, no momento em que se fala, ou uma ação prolongada no tempo. Exemplo, as crianças estão estudando. Elas já estudaram? Não, elas estão estudando. Está no processo para a Olimpíada da Língua Portuguesa. Vamos outro exemplo. Ele ficou em casa lendo o manual de brinquedo novo. Lendo. Ele já leu? Não, ele está lendo. Chegando em casa, tirou os sapatos e foi correndo para o sofá. Chegando. Então, observe, os verbos no gerúndio, eles indicam uma ação que ainda não foi concluída. Está no processo. E a terminação desses verbos estão no ando, indo e indo. Observe aí. Vamos agora ao particípio. Vamos lá, o particípio também tem as terminações, mas a ação já foi concluída. Graças a Deus, não é mesmo? Já acabou. Então, vamos ver. É a forma nominal que pode assumir a função de um adjetivo, permitindo a formação de tempos verbais compostos, dando a ideia de conclusão da ação verbal. Conclusão. No gerúndio está no processo, no particípio o verbo já está concluído. Veja só. Esquecidos os problemas, deitou em sua cama e descansou. Que já acabou. A menina foi escolhida, olha o escolhida, representante de classe. Foi falado, olha, foi falado, já falou, que as aulas terminariam às 14 horas. Observaram aí os verbos? Gente, no particípio, eles terminam em ido, ado, tá ok? Vamos, não podemos esquecer. No gerúndio, os verbos terminam em ando, endo e indo. No particípio, em ado e ido. E a ação já foi concluída. Vamos para a próxima. Então, eu trouxe aqui uma questão para que vocês resolvam aí, tá certo? Eu vou colocar a A, B e a C e vocês vão desenvolver o restante e eu coloco aqui para vocês. Tá ok? Ó. Reescreva as orações a seguir, completando-as com uma das formas nominais dos verbos entre parênteses. Lembrando,
Quando o verbo não está conjugado, ele está no infinitivo, terminado em AR, ER. Quando ele vem conjugado e ele termina em ando, indo e indo, ele está no gerúndio. E quando ele termina em ado ou ido, ele está no particípio. Tá ok? Olha, memorize essa regrinha que vocês vão tirar de letra. Vamos lá. Beatriz vive, ela vive dizendo, endo, tá certo? Gerúndio. Se você tivesse o quê? Feito a pesquisa, não teríamos obtido nota baixa. Vamos à próxima. Irei fazer no infinitivo o possível para comparecer à reunião. Agora com vocês. Vocês coloquem aí quais são os verbos que vocês vão usar de forma correta para vocês corrigirem, tá certo? Vamos lá. E aí? Confiram aí direitinho, olhem. Nós temos aí, ó, endo, gerúndio, fazer, infinitivo, tá certo? Temos o verbo no particípio, tá ok? Vamos ver agora um pouquinho sobre as locuções verbais. Como assim, professora? Vamos lá. E aqui nós temos a locução verbal. É difícil. Não, calma. O que é uma locução verbal? Eu já vou dizer logo. São 2 verbos, vocês têm que estar atentos. São 2 verbos. Um verbo vai ser o auxiliar e o outro verbo vai ser o principal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha. É uma forma representada por mais de um verbo na frase, fazendo o papel de um único verbo. Como assim? Calma. O verbo principal da locução verbal pode ser apresentada de uma das formas nominais. No infinitivo, AR, ER, no particípio, ado ou ido, e no gerúndio, ando, endo e indo. Veja aqui, olha. Como é que é formada uma locução verbal? É um verbo auxiliar, mais um verbo principal, e aí nós chamamos, quando acontece 2 verbos juntinhos em uma mesma frase, nós damos o nome de locução verbal. Meu Deus, que fácil! Não é mesmo? A gente só precisa descobrir o verbo. Nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar, ele é flexionado. Dessa forma, o modo, a pessoa, o número e o tempo são indicados pelo verbo auxiliar. Se está no passado, se está no presente, é tudo ele que vai dominar. Mas sem o verbo principal, a frase perde o sentido. Então, fique atento, tá certo? Vamos lá, olha. A primeira frase. João foi encontrado pelo cachorro. Olha, eu tenho 2 verbos. O verbo auxiliar foi, ele indica o tempo, já foi passado. Encontrado já é uma ação concluída, particípio. Tá certo? Então, quer dizer, professora, que 2 verbos juntinhos, como estou vendo aí, é chamado de locução verbal? Isso, agora, a única coisa que vocês têm que observar é que na hora de descobrir o verbo. Descobrir o verbo, viu os 2, locução verbal. Tá certo? Vamos ao próximo. Olha. Ela havia cantado no evento da escola. Havia passado, cantado, particípio, porque já foi uma ação concluída. Vamos ver uma com gerúndio. Ela estava conversando com meu primo. Eles já concluíram a conversa? Não, eles estão conversando. Viram aí? Está no gerúndio. Clarice estava comendo quando seu pai chegou. Comendo, gerúndio. E o infinitivo é o que você já sabe. O verbo ele não vai vir flexionado. Selma ela iria falar com seu chefe. Olha o verbo aqui, falar, no infinitivo. Tá ok? Observe aí. Então, vamos lá. Quando eu falar para vocês locução verbal, não tem segredo. São 2 verbos. Um desenvolve o papel de um verbo auxiliar e o outro um papel de um verbo principal. 2 verbos juntinhos, nós damos o nome de locução verbal. Tá certo? Então, chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estudamos as formas nominais e as locuções verbais, tá certo? Qualquer dúvida, pause o vídeo, faça as anotações que for preciso. Vou deixar aqui para vocês também um link para que vocês possam estar desenvolvendo esse desafio, né? São apenas 4 questões, está bem fácil, tá ok? Beijos no coração
e até a próxima. Fiquem com Deus.